Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuação aos nossos estudos de quarta-feira. E Maria Helena me pediu que fizesse o estudo do livro Jesus e Atualidade, o capítulo 1, Jesus e Desafios, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Mas antes, eu vou ler uma página do livro Ceifa de Luz, da coleção Fonte Viva de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o item 26. Em nossas mãos. E ele está bem ligado ao tema de hoje. Tá? Então venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Palavras de Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Encontraste no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para conquistas da sublimação que demandas. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Varas acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessas circunstâncias por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. E em qualquer posição na qual te vejas, dispões sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando os outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo é fácil de observar, estás na terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento. E em todos nos achamos no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-los aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos aquietar um pouco as nossas mentes e agradecer ao nosso Pai podermos, apesar de não estarmos juntos fisicamente, mas podermos, através desta forma em que estamos agora, dar continuidade aos nossos estudos. Podemos continuar com as nossas reflexões, podemos continuar percebendo aquilo que nosso Pai nos diz, aquilo que Jesus, nosso Mestre, nos ensina, sem que haja uma ruptura nos nossos encontros. Então agradecemos essa possibilidade e cada vez mais possamos, Pai,
através das suas mensagens, através das suas palavras, dar-nos um passo de cada vez em direção ao autoaperfeiçoamento, como tu nos disse no texto que foi lido ainda há pouco. E como Jesus sempre nos mostra em todos os textos que ele faz com que chegue até nós. Obrigada sempre e esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos dar continuação. Nós vamos falar então de Jesus e os desafios que está constantemente em nosso contato. E a nossa mentora, Joana, logo na primeira frase do texto, ela diz que o processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Então, logo de imediato, ela nos mostra, ela quer nos trazer, quer que nós nos lembremos de que este é o maior desafio que temos, tá? Mas às vezes nós não nos damos conta desse desafio tão importante, porque nós estamos sempre acostumados a nos preocupar com os desafios que estamos lidando no nosso dia a dia, os desafios das nossas rotinas, os desafios que estão sempre diretamente ligados a nós. Tá? E com isso nós esquecemos de que o maior processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio, que esse é o mais importante de todos, esse é o primeiro. Os outros vêm para que nós possamos estar nesse processo de evolução que ela nos fala. Tá? E quando nós falamos dos desafios materiais, do desafio que estamos aqui, principalmente no momento atual, tem um que nos chama muito mais atenção, que, infelizmente, nós estamos lidando no momento, que é o desafio das limitações de saúde. Isso está sempre presente na nossa rotina, mas nesse momento ele está mais atuante. E assim como as limitações de convivência social e convivência familiar, a segurança financeira que também está sendo afetada. Então, no momento atual, nós estamos lidando com todos os desafios a que nós sempre estamos preocupados, mas todos eles muito mais intensos por causa do momento. Mas assim, mesmo assim, eu acho que nós precisamos prestar atenção, nós não podemos perder o foco, que é a nossa evolução. A nossa evolução é muito importante. Tá? E a cada passo que nós damos, a cada momento que nós passamos, nós estamos caminhando mais diretamente para essa evolução. Tá? Mas se nós nos perdermos em um determinado momento, por qualquer que seja o tipo de insatisfação, pelas nossas ambições internas, pelos nossos boicotes, porque aí às vezes nós nem percebemos que nós boicotamos determinadas situações que nos são muito difíceis, nossas queixas, o nosso processo evolutivo, de uma certa forma, ele paralisa. Nós nos aprisionamos a esses instantes. Nós paramos de tentar modificar aquilo que nos envolve. Por quê? E o que acontece? Ela nos diz que, acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita, o ser, é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontra lenitivo, ou seja, conforto, anelando por conquistas mais importantes.
E nós achamos que somente, e isso faz parte, nós somos assim, nós achamos que somente quando a dor acontece, quando algo nos incomoda muito, é que nós precisamos mudar alguma coisa. Aí é que nós precisamos, naquele momento, buscar ajuda. Nós somos assim, tá? Há pessoas, nós somos esse ser que nós precisamos ser sacudidos constantemente para que nós mudemos o nosso foco. E nós sabemos que existem também pessoas que às vezes nem nesses momentos elas conseguem mudar esse foco. Mas isso é uma coisa individual, isso faz parte de cada indivíduo, ele lida com isso de maneira diferente, né? Porque, assim, só nós sabemos que se tudo está bem, se tudo está tranquilo, nós não precisamos fazer nada. Nós deixamos aquilo quieto. Não é aquele pensamento, em time que está dando certo, não se mexe. Se está tudo bonitinho, tudo perfeito, se está tudo tranquilo, tudo na paz, para que mexer? Para que inventar situações diferentes? Deixa assim, tá bom assim. Mas se por acaso acontece alguma coisa, algum incômodo que vem sacudir essa paz que nós tanto gostamos, né, que nós tanto almejamos, imediatamente nós vamos tentar fazer alguma coisa para que isso pare, para que isso acabe imediatamente, se possível, tá? Se possível, mais rápido. Já foi dito em vários outros estudos que, por exemplo, é muito natural que, se você está sentindo algum incômodo, ao invés de você prestar atenção a esse incômodo e ver o que acontece, por que ele está acontecendo, você vai buscar, sim, alguma coisa que faça com que isso pare, com que isso acabe. Eu não quero estar em contato com isso. Eu quero voltar àquela paz que eu estava antes, que tudo estava quietinho, tudo bonitinho, nada me incomodava, que as minhas águas estavam, sabe, quietinhas, fluindo tranquilamente. Mas o que a gente não percebe é que às vezes o que está muito quieto, ele precisa ser sacudido. Que às vezes o time que está ganhando, há momentos em que ele precisa ser mexido. Porque se você não se mexer nesse time que está ganhando, ele vai se cansar, ele vai se quebrar. É um instrumento que pode dar defeito. E às vezes você vai ter a necessidade, ou obrigatoriamente, de mexer nesse time. E às vezes, essa mexida ela pode nos surpreender. Ela pode trazer uma situação muito melhor do que aquilo que a gente queria deixar quieto. E aí nos surpreendemos perguntando: por que eu não fiz isso antes? Por que eu não modifiquei isso? Por que eu não percebi isso antes? Por isso, porque nós temos uma tendência de que nós só prestamos atenção em alguma coisa quando há um incômodo. Aí sim, quando há esse incômodo, nós começamos a, como ela diz, aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontre lenitivo, anelando por conquistas mais importantes. Nós precisamos perceber que às vezes nós precisamos dessa dor que ela fala aqui. Porque essa dor é o modo de nos dizer que mexa-se. Você acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. Você precisa se mexer. Você precisa parar de olhar só numa direção e começar a olhar em outra direção. Então, por exemplo, se eu olho sempre para frente, tá? Se eu estou sempre olhando para a minha frente, não percebendo o que está acontecendo em volta, às vezes eu preciso dar uma topada, às vezes eu preciso pisar num espinho,
Às vezes eu preciso tropeçar, ou a topada, ou tropeçar mesmo. Às vezes eu preciso cair para perceber que eu tenho que olhar para o outro lado. Que se eu olhar só para frente, eu paro de ver o que está me acontecendo em torno. E aí modificar a minha atitude. Lidar de uma forma diferente, tá? E isso é muito importante, nós esquecemos disso. Mas ela diz, então, que lentamente, isso nós sabemos que não é um processo instantâneo, como aquele remédio que nós sempre procuramos para tirar do nosso convívio aquilo que nos incomoda, é um processo lento, despertar para as realidades que antes não o sensibilizavam. E de repente passam a significar-lhe meta a conseguir, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. Ou seja, que lentamente essas mudanças elas vão acontecer apesar dos desafios continuarem. A diferença, quando nós começamos a ter essa sensibilidade apurada, quando nós começamos a ter essa visão diferenciada, a partir do nosso amadurecimento, a partir do momento em que nós percebemos que, ao invés de olhar sempre para frente, nós precisamos olhar em volta, precisamos mexer no time que está sempre dando certo, é que nós vamos aprender a lidar com essas dificuldades de forma diferente. E vamos aprender com isso a que cada vez que um desafio vier ao nosso encontro, nós o olharmos diferente. Nós o olharmos como o que ele quer me ensinar? O que ele vem me dizer? E somos nós, não é ninguém. Somos nós que temos que desenvolver as nossas habilidades para seguir adiante, em vez de nós nos perdermos nos nossos conceitos já enraizados, nas nossas maneiras de pensar já concretizadas. E ela diz então que o primeiro desafio é o de penetrar nas emoções novas. O atrai. Quando nós nos abrimos a essas emoções novas, nós somos impelidos a tentar, aos tentames cada vez mais complexos, portanto, mais audaciosos. Então eu vou ler de novo, que o primeiro desafio que ela diz que nós precisamos prestar atenção é o de penetrar emoções novas. O atrai, impelindo-o a tentames cada vez mais complexos, portanto, mais audaciosos. E assim, o que ela fala sobre isso? O que eu percebi é que, o que eu posso fazer? Que se eu estiver passando por momentos difíceis na minha vida, eu preciso parar de ver por que isso acontece comigo. Por que isso está acontecendo desse jeito? Por que eu não quero abrir mão de determinadas situações? Por que eu não quero abrir mão disso? O que eu ganho com isso, estando preso a esse conceito, estando preso a essa maneira de ser? O que eu ganho com a minha resistência? Ela diz que quanto mais nós resistimos, mais aquilo vai persistir na nossa vida. Então, quanto mais, voltando ao exemplo que eu dei antes, quanto mais nós resistirmos em mudar
o time que está ganhando, porque é muito cômodo, é mais confortável não mexer no que está acontecendo, não ver o que está acontecendo comigo, não tentar modificar, não perceber o que aquilo está fazendo comigo. Então é mais fácil eu não ver isso do que eu tentar compreender, olhar, lidar melhor com isso. E ela diz que a maior contradição, quando eu li isso, eu parei, e é uma verdade, que tem hora que nós também nem percebemos isso, que a maior contradição é que nós desejamos a felicidade, e isso é verdade. Todo mundo deseja a felicidade. A felicidade que nós conhecemos. Mas nós não impedimos que ela aconteça. Ou melhor, nós impedimos que ela aconteça porque nós não queremos passar pelos nossos testes, pelos nossos desafios. Então eu quero ser feliz, mas eu não tenho que passar pelos desafios que atravessam o meu caminho. É como se eu quisesse passar de ano sem ter que fazer prova. Seria muito bom, né? É como se nós pudéssemos fazer aquilo que nos deixa ansioso, preocupado, sem precisar passar por aquilo. É como se nós pulássemos de uma situação que nos aflige sem precisar lidar com ela. Então nós nunca vamos ser felizes. Porque para que nós chegamos a essa felicidade, para que nós chegamos a essa tranquilidade momentânea, porque isso também não é contínuo, isto é momentâneo, nós precisamos fazer esses testes, nós precisamos deles, nós precisamos passar por eles. E cada vez que passamos por um determinado teste, ou ele se repete várias vezes, porque nós não fomos bem nas outras vezes, ou se nós formos bem, outros virão, mas nós precisamos, nós os temos constantemente conosco. É por isso que nós devemos seguir o nosso caminho consciente daquilo que nos acontece. Nós temos que ver de frente, nós temos que olhar, nos olhar. Pois é nesse momento que nós nos olhamos, porque é neste momento onde nós temos consciência, que nós percebemos que essa consciência do que somos, como agimos, precisa existir, é que a vontade e a determinação que nós possuímos, todos nós possuímos, mas que ela pode estar esquecidinha lá no canto por comodismo, pelos nossos boicotes. Então, a vontade e a determinação serão as motivações que nos conduzirão a enfrentar esses testes, a fazê-los de uma forma consciente, a fazê-los de fato, olhando para eles e assim chegando às nossas conquistas. Ela diz, a nossa mentora diz, que no livro Vida, Desafios e Soluções, o viver feliz, conhecer-se revela ao ser suas possibilidades e limitações, abrindo-lhe espaço para renovação e conquistas sem a consequência de culpa. Não vou falar sobre culpa porque essa semana a nossa amiga Priscila ela já colocou de uma forma bastante ampla o termo culpa.
Aí ela diz que uma forma de nos conhecermos é o pensamento. Que se o pensamento bem construído, ele vai agir como um instrumento de apoio, nos mostrando que o próprio indivíduo ele pode se renovar, ele pode acreditar nele mesmo, ele pode acreditar na força que ele possui, no valor das suas conquistas. Mas para isso, ele precisa se conhecer. Para isso, ele precisa parar de só olhar para frente. Para isso, ele precisa voltar para as suas reflexões. Para isso, ele precisa não ter receio de se conhecer. Porque se a gente tem receio, se a gente tem medo de tomar uma atitude, quanto mais medo nós tivermos, mais nós boicotamos, mais nós deixamos de fazer. E aí o que vai acontecer é que cada vez mais essa situação ela cresce. Ela toma formas muito maiores do que precisam ter. Ela se torna muito mais ameaçadora do que precisa ter. E isso tudo não é por ela, é por nós. Somos nós que damos esse poder a isso. Somos nós que damos esse poder aos desafios que vêm ao nosso encontro, permitindo que eles possam crescer mais do que precisa. Por quê? Porque somos nós que estamos alimentando, somos nós que estamos lá dando a cada dia como se fosse uma fogueira. Somos nós que a cada momento colocamos uma lenha, não permitindo que aquilo seja controlado. Nós vamos só jogando, só jogando. E aí ele perde o seu controle. Quando ele perde o controle, nós entramos numa situação muito mais aflitiva do que necessário. Por isso, ela sempre coloca a importância de que nós precisamos nos conhecer para que aconteça exatamente o que ela diz. Que é, nos conhecendo, nós modificamos os nossos pensamentos. Nós sabemos que nós temos uma força através dos nossos pensamentos. E modificando os nossos pensamentos, nós vamos começar a utilizá-los como um instrumento, mais um instrumento que o nosso mestre não coloca a nosso favor, que coloca a nossa, para que nós utilizamos. Tá? Porque assim, com essa modificação desse pensamento, é o que ela diz. Nós vamos passar a acreditar em nós mesmos, nós vamos ver que nós somos capazes de não precisar jogar mais lenha nessa fogueira. O que nós podemos fazer é que se nós precisamos dessa fogueira por algum motivo, nós vamos aprender a controlá-lo, a controlar esse fogo, porque ele vai ser um instrumento que vai nos auxiliar e não algo que nos vai consumir. Então, ao invés de a gente jogar vários pedaços de madeira para que aquilo cresça, não pode apagar, então vou só jogando, eu vou gradativamente estipular a altura que essas chamas vão estar e colocando madeira suficiente para que eu não perca o controle sobre essas chamas. Ou seja, quando eu me conheço, quando eu sei o que eu sou capaz, quando eu acredito naquilo que eu sou capaz, quando eu descubro aquilo que eu possuo, eu começo a controlar a intensidade dos desafios que vêm ao meu encontro, e essa intensidade significa que eu vou aprender a lidar melhor com eles. Eu vou descobrir uma forma que eu
vou passar pelos meus testes, sejam eles quais forem. E que isso não vai fazer com que eu paralise, que isso não vai fazer com que eu me agarre aos momentos de queixa, de boicote, de não ver o que está acontecendo naquele momento. E aí ela coloca uma coisa também que eu achei interessante, que nós também às vezes esquecemos de prestar atenção e que às vezes nós nem percebemos, que é a alegria de viver. A alegria de viver deve ser parte ativa do programa de construção pessoal da criatura inteligente, fazendo com que seja constante e motivadora para a produção de novos valores. Ou seja, olha aí nosso mestre e a nossa mentora colocando mais um instrumento ao nosso conhecimento que nós deixamos passar, porque nós achamos que nós precisamos, só a dor é que vai fazer. É certo, nós precisamos que a dor aconteça para que nós tomamos conhecimento do que devemos, mas nós podemos não deixar que a dor se torne constante. Ela pode ser pontual, ela pode vir no momento para nos ensinar e não nos aprisionar novamente. E a alegria é mais um desse instrumento. Que ela diz que a mentora diz nesse mesmo capítulo que a alegria ela não impede os episódios de reflexão pela dor. Ela não impede a ansiedade pelo amor, de espera pela saúde, de presença de enfermidade, de angústia momentânea, de inquietação pelo que está acontecendo, principalmente do que está acontecendo no momento. Tá? A alegria não impede que isso aconteça. Esses fenômenos, eles fazem parte do curso existencial, então eles precisam fazer parte da nossa existência. Eles não eliminam a alegria. Quem elimina a alegria somos nós. Ela está sempre lá. Somos nós que a tapamos. Somos nós que não deixamos que ela se coloque na nossa frente para que nós venhamos, para que nós não possamos a ver como mais um instrumento, como o pensamento. Então, a alegria, ela dá motivo de sua presença. Porque a cada desafio segue uma vitória. E é aí que eu prestei atenção numa coisa que a gente deixa passar. Vocês já pararam para perceber que a cada vitória que nós conseguimos, em cada teste, em cada obstáculo que é ultrapassado, em cada coisa que nós... eu desejava muito isso, e aí você consegue. Ou a gente... que bom que eu consegui. Graças a Deus eu consegui, obrigada. Oba, conseguimos! É a alegria. É a alegria que faz nesse momento com que seja vista, com que seja percebida, porque é ela que nos impulsiona melhor para que nós possamos, mais uma vez, ultrapassar os nossos desafios. É mais um instrumento, então eu não preciso me sentir culpada, eu não preciso me amarrar. Não há necessidade de um sofrimento constante. Há necessidade da dor para que nós possamos lidar e aprender a ver que não nos acomodarmos, tá? Mas não há necessidade de nos prendermos num sofrimento. Por quê? Isso daí nós já conhecemos, muitas pessoas já viram que existem irmãos que possam estar passando por situações de saúde muito graves, muito difíceis, e que eles não perdem essa alegria, que eles não perdem essa força.
Há uns até que consolam os entes queridos. E é isso, eles conseguem perceber que a alegria é um instrumento para eles também. Então vamos começar a prestar mais atenção nesse instrumento que o nosso mestre nos coloca no nosso caminho também. Tá? Então nós possamos passar por situações e utilizar a alegria como mais um ponto de como vou lidar com isto. Tá? E aí ela diz que tudo na vida são desafios às resistências. No progresso, a evolução é inevitável. A felicidade é o ponto final. Olha a felicidade que nós buscamos. Mas não essa felicidade que nós vemos aqui material. É uma felicidade que, pelo menos, eu ainda não vi, mas que estou em construção. Tá? Todos nós estamos em construção para chegar a esse ponto final, a essa felicidade que tanto almejamos, que nosso espírito almeja. Tá? Mas o que nós sempre fazemos? Nós resistimos às transformações. Olha o desafio às resistências que ela fala. Nós desistimos a tudo que é novo, porque o novo nos incomoda, o novo nos tira da zona de conforto, o novo nos faz mexer, nos faz levantar da cadeira e agir. Então ela diz que nós temos um desafio de resistir a essas resistências. Quando nós nos permitimos experimentar coisas novas, aí vamos voltar lá, um time novo que coloca para substituir aquele que sempre ganha, tá? Nós podemos nos surpreender, como eu já disse antes. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não vi isso? Nossa, foi tão mais fácil do que eu pensava. Nossa, e eu estava tão presa naquela ideia, e quando alguém, um momento, um estudo me fez ver de forma diferente e eu mudei aquela ideia, me abri a outra, olha como foi fácil. Então somos nós, sempre somos nós que impedimos esses nossos passos. Então nós já sabemos, como ela diz, que tudo na vida são desafios às resistências. Então nós temos que prestar atenção a essas resistências, como eu disse antes. O que me prende a isso? Qual é o lucro que eu tenho ficando quieta onde eu estou? O que eu perco não permitindo que eu me modifique, não permitindo que eu me abra a experiências novas? O que eu perco com isso? Ou o que eu ganho com isso? Ou o que eu ganho quando eu me abro a essas experiências novas? É claro que se nós podemos nos abrir às experiências novas e não dá certo, o sim e o não está sempre presente também na nossa existência, mas se não der certo, nós procuramos outro caminho, nós temos essa liberdade também, nós não precisamos ficar presos, nós temos a liberdade de procurar outro caminho. E ainda bem que não cabe ao homem retroceder na luta. Ele retrocede, senão para reabastecer-se de forças e prosseguir nos embates. Então nós vamos lá atrás, não para nos prender no que aconteceu, ou em outras encarnações, outras coisas que nós vivenciamos. Nós vamos lá atrás, sim, para pegar aquilo como um exemplo do que eu posso modificar nesta, do que eu posso evoluir nesta, apesar do que eu fiz em outra. O crescimento de qualquer ideal é resultado dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas, dos desafios enfrentados. Então eu posso ir a situações anteriores, eu posso retroceder. Nossa, ou às vezes eu não preciso nem ir a outros momentos anteriores a esse em que eu estou. Eu posso ir a outras experiências nesta vida mesmo. Em determinado momento, em tal época, eu fiz isso. Nossa,
Eu posso mudar isso, eu posso fazer diferente. Então, hoje, se acontece alguma coisa que é parecida com aquilo que eu reagi antes, eu posso hoje agir de uma forma diferente. E olha o estágio inferior sendo vencido, olha as etapas superadas, os desafios enfrentados. Isso é muito importante. Tá? E aí, o progresso vai acontecendo, porque aí nós sabemos que a evolução é inevitável. Agora, como ela vai acontecer, se mais rápido, se mais lento, se mais difícil, se mais fácil, só depende de nós. Joana, nesse mesmo texto, e antes de ler o que eu coloquei nesse slide, eu queria ler o que ela fala. Ela disse, neste mesmo capítulo, que toda a vida de Jesus foi repleta de desafios que foram ultrapassados em razão da finalidade pela qual ele vivera. E essa razão somos nós. A mentora relata que ele não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou cada um a condição, a conduzir o seu próprio compromisso em paz de consciência. Ele não assumiu as tarefas alheias, nem deixou de demonstrar como fazê-las. Ele não parou no caminho, ele não retrocedeu. O tempo todo ele nos ensinou e é um professor que não existe. Não existe outro igual. Portanto, ela diz: enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Jesus sempre nos mostra isso, através dos seus mentores, através dos nossos mentores também, através de qualquer texto que nós lemos, através dos livros que são lançados. E aí ela coloca que quem teme a escuridão perde-se na noite. Quem coloca a lenha na fogueira aleatoriamente, de uma forma indiscriminada, de uma forma não controlada, perde o controle da chama e acaba se queimando. Desafiado, Jesus venceu. Ele nunca entrou em embate com nenhum dos desafios. Ele os enfrentou de forma serena, sabendo aquilo que deveria fazer, conhecendo os porquês daqueles desafios. E ao invés de fazer pelo outro, ele ensinava. Que um dos pensamentos é, ao invés de você pescar, ensine o pescador a pescar. Porque assim ele nunca vai morrer de fome. Então, desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante aos desafios para o teu crescimento espiritual. Então, eu repito que os desafios vão acontecer sempre. Eles nunca vão deixar de estar presentes na nossa existência. E ainda bem, né? Porque são eles que fazem com que nós amadurecemos, com que nós crescemos, com que nós criamos caminhos melhores, tanto para nós como para os outros, porque a partir do momento em que eu me melhoro, a partir do momento que eu amadureço, eu passo a lidar também melhor com o outro e também ajudo o outro. Então,
A grande diferença e a principal diferença que o nosso mestre nos ensina é aprender a nos conhecer e assim nós vamos aprender a lidar cada vez melhor e mais serenamente com os desafios que vêm aos nossos encontros. Então eu repito, segue-o e nunca te detenhas antes aos desafios para o teu crescimento espiritual. E obrigada a todos, uma boa noite e que nós possamos nos encontrar em todos os momentos, que nós possamos cada vez mais aprender o que o nosso mestre vem nos ensinar. Graças.